demandada, em nome do Senhor Jesus. Diga: Senhor, fala comigo, através da tua palavra. Amém. Podeis sentar e louvar o Senhor com as palavras. Glória a Jesus. Aqui, meus irmãos, está falando no Evangelho de João, capítulo 15. O Senhor está falando que Ele é a videira verdadeira e o Pai é o agricultor, né? Nós sabemos, meus irmãos, que a função de um agricultor é cultivar a terra. Amém, igreja? Amém. E aqui nós entendemos por essa palavra aqui que o Senhor estava dando as instruções para os discípulos de Jesus. O que significa a palavra? O discípulo é o quê? É um aluno, né? E o mestre, ele é um professor. Então Jesus, ele estava ali com seus discípulos dando várias instruções. Ele ficou ali 3 anos. Jesus ficou ali 3 anos instruindo seus discípulos, andando com seus discípulos. Mas os ensinamentos do Senhor Jesus sempre trazia uma lição, como traz para nós nessa noite. Aí ele diz que aquela árvore que dá fruto, ele limpa para que produza mais fruto ainda. Aí ele diz: vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Por quê? Porque a palavra do Senhor, ela nos lava, ela é simbolizada também como a água da vida. Glória a Deus, aleluia. Que é a palavra do Senhor. Nós sabemos que a palavra de Deus também ela é viva e eficaz, conforme afirma Hebreus capítulo 4, versículo 12. A palavra do Senhor, ela não é uma coisa qualquer, não é a mesma coisa de você ler um livro, ler um jornal, ler uma revista, não. Ela é uma fonte de água viva. Você pode dar glória por essa palavra? E aí a Bíblia diz, meus irmãos, que nós precisamos ser enxertados. Nós somos enxertados na videira que é Cristo. O que é enxertado? É ligado. Aí o Senhor Jesus, ele começa a falar: se as minhas palavras estiver em vós, aleluia, vocês fazem aquilo que eu vos mando. Aí o Senhor fala mais para frente, nos versículos seguintes, ele começa a falar que ele não tem nos chamado de servos, mas de amigos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Glória a Deus, aleluia. E a Bíblia diz o seguinte, a Bíblia diz nesse mesmo Evangelho de João que os amigos, aleluia, vós sois meus amigos se fizerdes o que eu vos mando, se fizer a vontade do meu Pai que está no céu. Aí Jesus começa a falar que as pessoas o odiavam. As pessoas daquela época, os fariseus, doutores da lei, os saduceus, odiavam Jesus porque ele falava das coisas do Pai e eles achavam que ele falava de si mesmo. Ele falou: não, eu falo a palavra do meu Pai que me enviou. Eu estou no Pai e o Pai está em mim. E aí ele fala, meus irmãos, também ali no versículo 16, que nós não lemos ali, ele fala que ele nos escolheu. Ele fala: não foi vós que me escolheste, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto. Ou seja, que fruto é esse, meus irmãos? Que fruto é esse que o Senhor está falando? É fruto de arrependimento, o fruto, meus irmãos, do amor, porque o Senhor fala: amai-vos uns aos outros assim como eu vos amei. Quer dizer, como eu vos amo, vocês também têm que amar uns aos outros. Então o Senhor aqui também, ele está falando para nós a respeito da união em todos os sentidos. União na igreja, união na família, união, meus irmãos, porque se não tiver união, não tem como o Senhor operar na igreja.
se um tiver com um pensamento diferente do outro, não tiver na mesma conexão, não tem como, meus irmãos, não tem como o Senhor operar. Ou seja, meus irmãos, tem que estar tudo do mesmo jeito, tudo por igual, meus irmãos. Como aconteceu hoje aqui neste culto, os hinos que foram cantados aqui, estava todo mundo na mesma conexão, e olha que coisa bonita. Bom seria que fosse assim em todos os cultos. Porque hoje, meus irmãos, o crente ele tem que estar bem definido, ele tem que estar unido ao corpo, ele não pode estar fora do corpo, ele não pode, meus irmãos. Nós sabemos, meus irmãos, que quando se planta uma fruta, seja banana, laranja, seja aí quando nasce aquele pé, quando tem o pé ali, nasce aquelas laranjas, e aí começa aquelas frutas ali, fica tudo juntinho ali. Mas se uma fruta estiver fora do pé, o que vai acontecer com essa fruta, meus irmãos? Vai apodrecer. Vai apodrecer. Ela não vai ter a vida necessária. Assim é o crente hoje, meus irmãos. Assim as famílias hoje, a gente vê quantas famílias hoje que estão em desunião dentro de casa, que o pai não conversa com o filho, o pai fala A, o filho entende B, e a gente vê isso até mesmo nas famílias evangélicas, pessoas que estão dentro da igreja, que são uma brasa de fogo aqui na igreja, mas dentro de casa, meus irmãos, é só o sangue, não consegue ter um diálogo com a família, com o filho está com um problema, às vezes não pode conversar com o pai, porque o pai ignora, a mãe ignora. Não, meus irmãos, nós precisamos, meus irmãos, ser unidos em todos os sentidos, porque o Senhor ele vai vir buscar uma igreja unida, santificada. O Senhor vai vir buscar um povo especial, zeloso de boas obras. Zeloso do que, meus irmãos? Zeloso da santificação, zeloso, aleluia, no sentido da união, aleluia, zeloso, aleluia, no amor, no trato com os irmãos, com as irmãs, aleluia, no bom trato, aleluia, sem ficar se odiando, sem ficar brigando dentro da casa do Senhor, sem ficar, aleluia, com orgulho, com soberba, com brutalidade. Não, meus irmãos. Porque a pior coisa que tem, meus irmãos, é a pessoa bruta. E muitas vezes a pessoa diz que é crente, mas leva tudo ali, ó, na brutalidade. Não, meus irmãos, nós precisamos pensar tudo que a gente for falar. Tudo que a gente for falar, a gente tem que pensar: será que o que eu vou falar vai edificar? Será que não vai ferir o meu irmão? Porque se ferir o meu irmão, se o meu irmão tiver com ferida e eu faço parte do corpo, eu tenho que aprender a sentir a dor dele também. Se dói no irmão, dói em mim também. Se não dói em mim, é porque eu não faço parte do corpo. Você pode dar glória por essa palavra? E aí a Bíblia diz, meus irmãos, que o Senhor falou que o mundo odiou o Senhor. Ele falou: e o mundo vos odiará também, porque me odiaram. Por quê, meus irmãos? Aí ele começa a falar assim: porque vós não sois do mundo, porque se vocês fossem do mundo, o mundo vos amaria. E quantas pessoas hoje, meus irmãos, que estão fazendo aliança com o mundo? Quantas famílias hoje que estão dentro da igreja, mas não conseguem firmar os seus pensamentos em Deus totalmente? Estão fazendo aliança com o mundo, estão querendo desistir da caminhada, mas o Senhor está mandando pregar nessa noite, igreja: eu vou fortalecer a tua fé. Eu trouxe aqui você nessa noite para ouvir essa palavra como um remédio. Você pode dar glória por essa palavra. Eu vou fortalecer a tua fé, eu vou fortalecer o teu corpo, eu vou fortalecer a tua vida. Você pode dar glória por essa palavra. Que é propriedade do Senhor, ele não se alia com o mundo. Propriedade, sabe o que é? Propriedade é exclusivo. Você é exclusivo do Senhor. Você não tem mais parte com esse mundo, não, meus irmãos. Você não tem mais parte com esse mundo. Então o Senhor está falando: firma os teus lombos, firma as tuas estacas. Quer dizer, firma os teus pés no caminho do Senhor.
a coisa vai ficar difícil para quem não estiver firmado na rocha. O que é uma rocha, meus irmãos? É uma pedra. A rocha ela não se move. Vem um vento ali, a não ser que alguém consiga tirar ela do lugar, mas é muito difícil, meus irmãos. A rocha é aquela coisa fixa que está ali, um monte. Também vem o vento, vem as coisas ali, mas ele está ali, ó. Meus irmãos, nós precisamos edificar nossa casa na rocha. Porque se tiver edificado na areia, como assim edificado na areia? O crente que tem a casa edificada na rocha, como que ele é? Ele é unido com seus irmãos, ele não faz contenda na casa do Senhor. Você pode dar glória por essa palavra? Ele não promove escândalo no meio do evangelho. Você pode dar glória por essa palavra? Ele sente a dor do irmão, ele sente a dor da irmã, ele se preocupa quando o irmão não vem para a igreja, ele não julga. Você pode dar glória por essa palavra? Ele se preocupa quando o irmão não vem para a igreja, ele ora pelo irmão, ele intercede pelo irmão. Esse é o crente que está edificado na rocha. Que casa, aonde nós estamos edificados, igreja? Aonde? Pensa aí. Agora o que está edificado na areia, o primeiro sinal, vou pregar o que Deus está mandando, meus irmãos. O primeiro sinal de fraqueza que ele vê na vida do irmão, da irmã, ele já sai espalhando para todo mundo, causando fermento. Esse crente, ele está com a casa edificada na areia, meu irmão. Não está com a casa edificada na rocha, não. Ele pode estar dentro da igreja, mas se ele faz isso aí, ele não está com a casa edificada na rocha. Se ele promove fermento, se ele defama o irmão, condena o irmão. Jesus que estava aqui, meus irmãos, durante 3 anos, que foi santo, ele não condenou os discípulos dele, só que ele corrigiu. Quando ele tinha que repreender, ele falava, ele repreendia, mas ele também dava o bálsamo. Você sabe que Jesus, meus irmãos, ele é completo. Jesus, ele é completo, e nós precisamos ser completos também. Jesus, ele é completo. Ele se preocupava com a vida espiritual dos discípulos, da multidão ali que andava com ele, mas ele também se preocupava com a vida física. Ele também se preocupava até mesmo quando os discípulos tinham que descansar. Às vezes Jesus falava assim, deitai-vos e repousai um pouco, porque na época de Jesus, meus irmãos, não tinha os recursos que a gente tem hoje, de ônibus, não, o povo muitas vezes andava a cavalo, andava a pé mesmo. Então Jesus, ele falava, repousai, quer dizer, descansai um pouquinho. Mas a Bíblia diz que o nosso descanso não é aqui. Sim, meus irmãos, mas ali fala no sentido que nós não podemos deixar de fazer a obra do Senhor, mas às vezes o nosso corpo físico precisa descansar um pouco também, para ter disposição para fazer a obra do Senhor, porque ninguém é de ferro. E aí o Senhor está falando aqui, eu vos escolhi e vos nomeei para que vades e deis fruto. Aí o Senhor está falando que é para todos da igreja nessa noite dar fruto, fazer alguma coisa para o Senhor. Mas eu trabalho, mas você pode dar fruto até lá no seu trabalho, porque o Senhor, ele chamou justamente os que estavam ocupados. Davi, quando foi chamado para ser ungido a rei, ele estava fazendo o quê? Pastoreando ovelha. Ele veio cheirando ovelha, mas ele atendeu o chamado do Senhor. Você pode dar glória por essa palavra? Você muitas vezes pode estar trabalhando, mas está materialmente ali cansado, fisicamente cansado, mas você precisa também tirar um tempo para Deus, porque Deus, ele te deu 24 horas no dia. Ele deu hora para você dormir, hora para você trabalhar, mas você também precisa reservar um tempo para o Senhor. Temos que tirar um tempo para o Senhor, porque naquele dia Jesus vai perguntar, o que você fez para mim? Já pensou a gente se apresentar de mão vazia perante o Senhor? Não vai ser bom, meus irmãos. Não estou dizendo que as obras vai salvar, mas elas vão contar muito na salvação. Servirá como galardão, meus irmãos. Muitos até serão salvos, mas não vai ter galardão nenhum. Então,
fazer nem que seja um pouquinho para o Senhor, nem que seja um pouco. Você pode cantar, você pode pregar, você pode orar pelos dons, você pode falar de Jesus na rua. Hoje tem tantas formas de você evangelizar. Você jovem que está me ouvindo, o Senhor também quer que você dê fruto para Ele. Na sua faculdade, se não puder falar em palavra, mas fale com seu testemunho. Porque a nossa vida, ela é uma carta aberta. Ela é a Bíblia que todo mundo lê. É verdade. As pessoas olham para nós e elas sabem se nós somos homens de Deus ou não, viu? É verdade. As pessoas olham e quando olharam para Eliseu, o profeta lá, ele não foi avaliado por uma vez só. A mulher falou lá: vejo que tu és homem de Deus. Aleluia. Por causa da conduta dele. Então, meus irmãos, vamos produzir fruto de arrependimento para o Senhor e vamos caminhar em amor para que nós possamos, naquele dia, quando o Senhor nos chamar pelo arrebatamento ou pela forma individual de cada um, que nós possamos nos encontrar lá na glória. Porque vai ser muito triste, meus irmãos, se alguém que está ouvindo essa palavra aqui não for para a glória. Vai ser muito triste, meus irmãos, se a igreja de hoje continuar do jeito que ela está ali, está desunida, promovendo contenda. Não, o Senhor não quer isso aí não. Porque quando Jesus veio aqui na terra, Ele semeou somente o amor. E odiaram Ele do jeito que odiaram, fizeram tudo com Ele. Mas Ele semeou só amor. E Ele ainda falou para os inimigos dele lá: perdoa-lhe, Pai, porque eles não sabem o que estão fazendo. Porque Ele podia muito bem falar: vocês vão me pagar, desça fogo do céu e consuma tudo. Ele podia ter falado para o Senhor consumir os inimigos dele ali, ó. Não, mas Jesus não fez isso não. Ele falou: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Glória a Deus. Amém, meus irmãos? Que o Espírito Santo fale agora.